Olá, hoje nós vamos falar da ideia de substituir todo o sistema tributário por um imposto sobre transações financeiras. A ideia de substituir todo o sistema tributário por um único imposto, aí chamado Imposto Único sobre Transações Financeiras, em que se pagaria por cada saque, cada depósito numa conta pessoal, ela foi criada originalmente por um economista americano, Edgar Fayde. Ele é professor emérito da Universidade do Wisconsin. Aqui no Brasil, um economista brasileiro pegou essa ideia e fez uma proposta para implantar esse tipo de imposto no Brasil. Foi o economista Marco Sintra, um competente economista brasileiro, treinado no exterior, tem um doutorado na Universidade de Harvard, não é? Mas eu acho que é uma ideia equivocada. Ela está sendo apresentada hoje como e-tax, ou seja, o Electronic Tax, dando a ideia de que ela é um imposto da era digital. Qual é a ilusão? A ilusão é que esse imposto substituiria tudo que as empresas gastam para cumprir obrigações tributárias. Não existiriam mais notas fiscais, documentos de transferência, fiscalização. Não precisa fiscalização porque são os bancos que arrecadam. E houve um tempo até que no debate dessa proposta, que foi originalmente apresentada em 1989, de que seria possível extinguir a Secretaria do Tesouro, da Receita Federal, né? Portanto, haveria até uma economia de gastos do governo federal. Por que essa maravilha é ilusória? E por várias razões. Em primeiro lugar, concentrar toda a carga tributária no sistema financeiro aumentaria brutalmente o custo do dinheiro, ou seja, os juros ficariam mais caros, né? E a taxa de juros é importante, né? O seu nível para o desenvolvimento, para o financiamento do consumo, do investimento, das viagens, da casa própria e por aí afora, né? Em segundo lugar, porque seria um imposto em cascata, ou seja, em cada etapa ele vai incidindo sobre ele mesmo ao longo do processo produtivo. Imposto em cascata, no final, na venda final, no consumo final, você não tem como saber quanto de imposto incidiu nas etapas anteriores. E por isso seria impossível desonerar as exportações. A desoneração das exportações, que é uma técnica adotada por todos os países e aceita pela Organização Mundial do Comércio, tem uma lógica. É que os produtos devem ser tributados no destino. Portanto, quando um brasileiro for a uma loja em Nova York comprar um sapato, o vendedor não sabe se aquele sapato veio da Coreia, da China, do Brasil, do Vietnã. Então, tributa aquele calçado. E para que não haja dupla tributação, é preciso que na saída não haja imposto, daí que se desonera. Isso seria impossível. Primeira consequência, cairia a competitividade dos produtos brasileiros, porque a eficiência pioraria, a produtividade cairia, e isso tenderia a reduzir o potencial de crescimento da economia. Além disso, essa proposta afetaria a autonomia dos estados e municípios e, portanto, ela é inconstitucional, porque o Brasil é uma república federativa, em que os estados têm autonomia para exercer uma série de funções que lhes são atribuídas pela Carta Magna, e para exercer essas funções, eles devem ter autonomia para arrecadar pelo menos uma parte de seus impostos. Por exemplo, hoje, os estados arrecadam o ICMS, o IPVA, o Imposto de Transmissão de Imóveis, os municípios arrecadam o ISS, o Imposto sobre Transmissão de Imóveis causa mortes e assim por diante, né? Então, seria arrecadado só pela União e os estados iriam depender de transferências da União. Portanto, os estados naturalmente seriam contra esse tributo. E como o Senado representa os estados,
dificilmente esse imposto passaria no Senado. Além do mais, o governo federal supriria o Congresso Nacional de informações para evidenciar o risco, o custo que esse tipo de ideia causaria para a economia nacional. Uma coisa interessante, essa ideia do professor Edgar Feit foi apresentada por um deputado americano no Congresso dos Estados Unidos e começou a tramitar. O Congresso resolveu ouvir o Banco Central, o Federal Reserve americano. O parecer do Federal Reserve foi tão arrasador contra esse imposto que ele foi arquivado definitivamente. Ninguém fala mais nisso. Além do mais, embora isso não seja um grande argumento, escuta uma coisa. Você tem nos países ricos as melhores universidades, os melhores acadêmicos em tributação, os melhores professores de tributação. E por que essa ideia, se é tão maravilhosa, não foi sequer cogitada pelos países ricos, que estão muito mais aparelhados para avaliar essas ideias do que nós aqui, não é? Nós também estamos, mas eles têm mais gente, eles têm mais produção acadêmica, mais produção intelectual, não é? Mais produção científica. Portanto, eu acho que essa é uma ideia ilusória, porque ela é vendida como imposto da era digital, né? E as pessoas se encantam também com isso. Ora, tudo agora é digital. Qual é o problema? A era digital está facilitando a produção, está facilitando o sistema de pagamento. Você pode pagar pelo celular, na China você pode pagar com o QR Code, não é? Mas isso não mudou a forma de comprar e vender, a forma de investir. Continua sendo do mesmo jeito. Nós vamos a uma loja ou vamos no comércio eletrônico e escolhemos a roupa que a gente quer, o sapato que a gente quer, na farmácia o remédio que a gente precisa, na agência de viagem a passagem que a gente quer. Pagar por todas essas atividades ficou mais fácil, mas a atividade em si é a mesma. Portanto, por todas as razões técnicas, científicas, políticas, econômicas, esse é um imposto que encanta os desinformados, os que têm boa vontade, o desejo de se livrar da carga burocrática do sistema tributário brasileiro, que realmente é um caos. Mas para resolver esse caos, não é preciso criar outro caos, que seria muito pior. E, portanto, por todos esses aspectos, o imposto sobre transações financeiras, embora tenha um nome atrativo, ITEX, não tem como ser acolhido no Brasil. Essa é uma ideia que, vez por outra, vai e volta, vai continuar a circular, mas não tem nenhum futuro, a meu ver. Olha, no mês de dezembro, nós vamos fazer um balanço geral do que foi a economia brasileira neste ano de 2019. Os riscos, as vitórias, as decepções. Eu vou analisar para vocês como eu imagino será a economia brasileira no próximo ano. Qual é o potencial de crescimento? Como é que vai estar o emprego, a inflação, a taxa de juros e assim por diante. Eu convido vocês para assistir a esse balanço e as perspectivas da economia.